E aí, pessoal, estamos de volta aqui para encerrar esse percurso de vídeos sobre a barra de sensores. Eu trouxe os últimos dois sensores aqui. O primeiro deles é o medidor de energia. E para falar a verdade, eu não acho ele tão necessário assim. Claro, se tu pode precisar conhecer, ou se tu é um professor de exatas e ter interesse, ele nada mais é do que um sensor que tu pode conectar no bloco V3 e ele vai captar informações do bloco sobre corrente elétrica, armazenamento das correntes elétricas também, o quanto que ou melhor, os componentes do robô estão utilizando. E aí tu pode receber informações tanto de entrada quanto de saída desses componentes. Pode ser em volts, em amperes, pode ser em watts ou joule também. Então não é uma aplicação que eu gostaria de usar um dia, mas se tu estiver interessado, está aí o medidor de energia. Tu pode definir que o motor use uma quantidade de energia bem definida e nada mais que isso para não consumir muito a energia do teu bloco V3. Agora esse aqui é interessantezinho. Sensor de NXT é até mesmo um sensor interessante, porque tu pode trabalhar em conjunto com o teu robô, não por meio da distância, nem do toque, nem do giro, nem do tempo, mas sim, seja tu falando com ele ou o barulho do ambiente. Ele capta entre 0 e 100, como se 0 fosse um total silêncio e 100 fosse, sei lá, você gritando com o sensor. Isso vai depender muito do valor de entrada e o valor de saída. O valor de entrada seria tu falando com o sensor. O valor de saída seria da forma como ele interpreta. Se aquilo vai ser baixo, médio ou um volume alto. A primeira opção aqui, em medida decibéis, vai ocorrer da seguinte forma. Tu vai falar no sensor ou algum barulho vai estar tocando nele. E aqui vai estar informando de 0 a 100 quanto aquele volume representa. Então é uma leitura padrão desse sensor, da forma como ele interpreta. Agora a função decibéis A, ele quer dizer que esse nível vai ser filtrado, como se fosse semelhante à sensibilidade do ouvido humano, entende? Então ele vai ficar um pouco mais sensível à tua voz, ao barulho, e tu pode usar isso aqui, por exemplo. Eu estou usando muito exemplo de motor, mas é só para compreender como essa função funciona. Vou colocar o motor no modo ligado. E vou colocar o volume que ele está captando na entrada de velocidade. Se você falar baixo com o sensor, o robô vai andar lentamente, porque o valor vai estar mais próximo de 0. Se você falar alto, ele vai andar mais rápido, porque vai estar mais próximo de 100. Entende? Então é só para compreender como ele funciona. Isso também pode ser necessário para alguma operação matemática ou para iniciar algum programa. Aqui, em comparar, essa função vai funcionar da maneira como mostrei anteriormente. E aqui, tu pode definir que depois que o volume for maior que 50, ou seja, tu está falando alto com um sensor, um bloco de motor vai informar que ele deve começar a andar, ou que um som deve tocar, sei lá, algo do tipo, um loop deve iniciar, um switch deve servir como condicional. Além do mais, tem a opção de calibrar. Nessa calibragem, tu define um valor mínimo. O que tu define como mínimo pode ser 0, pode ser 5. Vai ser aquele valor mais baixo que o sensor vai captar como silêncio. E o valor mais alto que o sensor vai captar. E aqui tu pode reiniciar e vai se tornar novamente a leitura padrão desse sensor. Então, pessoal, a gente chegou ao final desse percurso. E na próxima sequência a gente pode estar falando sobre esses operadores aqui de dados, ok?